Olá, bom dia, a paz seja com todos. Estamos iniciando a escola bíblica e já vamos orar, pedir a Deus que abençoe para que nós possamos assim aprender. E hoje vamos falar sobre batismo. Afinal, é necessário ser batizado ou não? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e também uma dúvida que é plantada aí de geração em geração sobre a sobre o batismo, né? Se é necessário ou não ao cristão ser batizado. E é sobre isso que discorre essa aula. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos o Teu nome, queremos, meu Deus, graça e misericórdia. Abençoa, meu Deus, o nosso viver e dai-nos, ó Deus, a graça do entendimento. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, vamos lá, né? A aula de hoje ela é um tema importante para a vivência cristã, até porque nos fala sobre o batismo, que é uma ordenança de Jesus. O cristianismo não se baseia em rituais, né? Então, festas sagradas, elementos sagrados. O cristianismo não tem nada disso. Quando você vai ali para os evangelhos e ver como foi o ministério de Jesus, e quando você vai para Atos dos Apóstolos e ver como foi a atividade dos primeiros cristãos, você percebe então que houve ali uma ação do Espírito Santo aonde a simplicidade fez com que a glória de Deus fosse estabelecida, né? Bom, vamos lá. Antes de entrar no tema propriamente dito, quero agradecer a audiência e cumprimentar os nossos irmãos que estão no Brasil, Portugal, Angola, Bolívia, Estados Unidos, Moçambique, Espanha, México, Peru e Angola, né? Também os nossos irmãos que estão aqui em Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Fortaleza, Manaus, Rio Branco, Rio de Janeiro, Cuiabá, São Paulo e Humaitá, além de outros municípios que também nos acompanham com esse estudo bíblico. A paz para o irmão Legilson aqui em Porto Velho, para a irmã Aldenira aqui em Porto Velho, que Deus seja louvado e glorificado na vida de cada um de vocês. Os demais que forem chegando também, a maioria fica em silêncio, né? Mas é importante a gente ter essa interação para saber com quem que estamos falando. É importante você dar um cliquezinho aí no curtir, tanto da transmissão quanto também da página, né? Para que você passe a nos seguir e com isso receba as notificações cada vez que publicarmos aqui. Vamos lá, o tema da lição: preciso ser batizado? Essa é a lição 14 da série Espiritualidade Cristã. O texto está em Romanos capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 14, e nós vamos fazer a leitura aqui de Romanos capítulo 6, versículo 4, que contextualiza o tema da aula. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo fala a respeito da novidade de vida de ser um cristão. E que novidade de vida é essa? A velha vida não faz mais sentido e a partir de agora as coisas novas passam a ocupar a mente, o coração e os passos do novo cristão. E o batismo, ele significa para nós o quê? O momento em que marca a nossa introdução numa comunidade cristã. É o momento da pública declaração de fé. Como diz na palavra, né? Se você crer no coração e confessar com a boca, será salvo. E ali no batismo é o momento em que você faz a sua declaração de fé, crendo que Jesus é o Filho de Deus, crendo que Jesus veio em carne, crendo que a morte dele naquela cruz representa a morte dos seus pecados, crendo que o sacrifício de Jesus vale para o perdão dos pecados, e crendo que ele ressuscitou ao terceiro dia, sendo a primícia da ressurreição, nos dando a esperança também
de ressuscitar. Com isso, nós vamos conseguir compreender que a vida cristã ela é diferente, ela é uma vida que nos move pela fé e nos dá muitas alegrias, muitas felicidades, diferente da vida fora do cristianismo, porque a vida fora do cristianismo ele pode até dar algumas alegrias, mas ele não dará a felicidade. E existe uma diferença gritante entre alegria e felicidade. E eu convido você para ser feliz. Porque se você for feliz, a alegria vai te acompanhar. Agora, se a pessoa for alegre, não necessariamente terá a felicidade. Portanto, somente em Cristo nós conseguimos alcançar a felicidade. Somente em Cristo nós conseguimos estabelecer um nível de felicidade que possa mudar o nosso viver, mudar a nossa vida e fazer com que a glória de Deus seja conhecida em nós. A paz também para a irmã Rose, aqui em Porto Velho, que Deus seja louvado e glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. Vamos lá, aqui na lição, na introdução, diz assim: os mandamentos de Deus existem para fazer com que a vida do ser humano seja melhor. As ordenanças de Jesus têm como propósito levar cada crente a ter melhor relacionamento com o Pai Celestial. Nesta lição, vamos aprender sobre a necessidade de fazer uma confissão pública da decisão tomada no coração através do batismo. É o que eu falei agora há pouco, né? Aquele que crer no coração e confessa com a boca será salvo. Então nós temos que fazer a nossa pública declaração de fé, tanto no batismo quanto no nosso dia a dia, através do nosso modo de vida, através do nosso comportamento, através do nosso jeito de ser, através da ética, da moral, dos bons costumes, através da decência, da ordem. De tudo isso nós precisamos fazer com que a glória de Deus esteja conosco. Vamos lá. O que é o batismo? O batismo indica uma linha divisória na vida humana. Mostra que foi assumido um compromisso com Deus e com a Igreja de Cristo. Simboliza o sepultamento da velha vida e a ressurreição da nova criatura em Cristo Jesus, conforme está em Romanos capítulo 6, versículo 3 e Colossenses capítulo 2, versículo 12. O batismo ilustra a lavagem e a regeneração operados no cristão mediante o arrependimento e o abandono do pecado, conforme Tito, capítulo 3, versículos 5 e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Então, o que seria para nós cristãos o batismo? O batismo é uma lavagem, é um mergulho. Vamos lá, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? No batismo, nós estamos ali lavados, sujos em pecados e precisamos ser lavados. E quando somos mergulhados da água, significa a nossa morte ali na cruz, junto com Jesus. E quando voltamos da água, significa que nascemos de novo. Por isso a Bíblia recomenda que o batismo seja por mergulho. É a recomendação bíblica principal para o cristão, mergulhar, morrer e nascer de novo. É isso que significa aquele mergulho ali no ato do batismo. E quando somos batizados, segundo a Bíblia, o nosso nome é marcado no livro da vida, no livro que estará presente no dia do grande julgamento final. E os nomes que estiverem nesse livro não serão julgados, porque já estão julgados com Cristo na cruz do Calvário. No entanto, o nome que não se achar ali naquele livro passará por um terrível julgamento e uma sentença super justa e difícil. É intolerável. O sofrimento eterno será intolerável. Se as pessoas soubessem como será o juízo final e como será o castigo daqueles que não creem e não aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, se as pessoas soubessem quão terrível será, elas abandonariam tudo e viveriam para Cristo, como foi ali no primeiro século.
Quando começou a igreja cristã em Jerusalém, nos arredores, os primeiros cristãos abandonavam tudo para seguir a Cristo. Os primeiros cristãos eram jogados nas jaulas de leões famintos, mas eles preferiam ser devorados pelos leões do que ser devorados pelo pecado, do que ser devorados no fogo do inferno. Eles preferiam ser queimados em praça pública do que ser queimados no inferno. Portanto, terrível será o julgamento que terá pela frente, e a Bíblia diz que ao homem compete morrer somente uma vez, depois disso vem o julgamento. Portanto, não fique esperando que você vai morrer, vai voltar, ou que você vai morrer e vão rezar, orar por você e vai resolver seu problema. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Faça um estudo aí na carta aos Romanos, que você vai entender tudo sobre a doutrina do pecado e sobre a condenação eterna. Então, morreu, já está julgado. E não é por ser bonzinho, por ser uma pessoa tão maravilhosa, não. Nós seremos julgados se aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador ou se renunciamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse será o julgamento. As obras servirão para outro tipo de situação, né? Mas não para a salvação. Portanto, esteja atento sobre isso para que você não caia na obra do engano. Vamos lá, significado do batismo. O que significa o vocábulo batismo? Batizar é literalmente mergulhar ou imergir em águas. É como falei agora há pouco, né? Antes do batismo estamos sujos pelo pecado. A partir do batismo tem aquele mergulho ali na água viva e voltamos renovados, né? Morre e ressuscita. Esse é o significado do batismo. Portanto, o cristão tem que passar pelo batismo. A ordenança de Jesus está bem clara, tanto no Evangelho de Mateus, Marcos. As cartas paulinas renovam essa afirmação dessa importante decisão que precisa ser tomada por cada um de nós, e precisamos passar pelo batismo para fazer parte da igreja cristã, fazer parte do corpo de Cristo aqui nessa terra, aqui nessa vida. Portanto, o batismo significa não uma lavagem do corpo pelo lado de fora, não. O batismo é uma lavagem da alma, é uma lavagem do nosso espírito contaminado, da nossa alma contaminada. Lembrando mais uma vez que somos dotados de corpo, alma e espírito. O corpo é essa matéria física aqui que você está vendo, a alma se refere ao nosso intelecto, e o espírito é um corpo quântico, é um corpo energético, é um corpo invisível que habita em nós. Então, esse corpo físico aqui que você está vendo, ele vai morrer e vai se decompor no túmulo. A alma, quando esse corpo morrer, ela também deixará de existir, porque ela é o nosso intelecto, é a nossa mente, aquilo que está guardado em nossos pensamentos. E o nosso espírito viverá para sempre, porque ele é um campo energético, ele é um campo quântico, ele não se desfaz, ele não se acaba. Portanto, nós temos que cuidar do espírito, e precisamos ter cuidado para que o corpo não prejudique o espírito, para que o nosso corpo não contamine o espírito. Vamos lá, uma dúvida que muitas pessoas têm. Devo ser batizado em nome de quem? O que a Bíblia diz? Bom, Jesus instruiu os discípulos que em Mateus 28, versículo 19, tem essa afirmação de Jesus, para que pregasse o Evangelho a toda criatura e batizasse em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Como vimos nas aulas anteriores, é através da tríade unidade de Deus, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é através dessa união de Deus que nós vamos conseguir viver a nossa fé. A ação do Pai, a ação de Jesus, que é o Filho, e a ação do Espírito Santo se completam.
São três pessoas distintas na divindade, cada uma com atributos específicos, mas porém trabalham em harmonia, trabalham em unidade, são unidos nos seus propósitos, são unidos naquilo que vivem e fazem. Portanto, vivencie o Evangelho, pratique o Evangelho, viva o Evangelho do Senhor Jesus. Se você pratica o Evangelho do Senhor Jesus, você entenderá o propósito de Deus para a nossa geração, o propósito de Deus para o nosso tempo. E um dos propósitos de Deus é a salvação de graça. E para a salvação de graça é preciso crer. E se você crer, você vai declarar publicamente que Jesus é o Senhor de sua vida. E se você crer com o coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, Paulo fala a respeito do batismo de Moisés, a qual os judeus praticam. E o batismo de Moisés, ele significa o quê? Que aquele povo estava sujeito a Moisés. E Moisés, ele tinha um nível de intimidade com Deus, em que ele recebia as instruções diretamente de Deus para instruir aquele povo. No entanto, Moisés já não está mais aqui. No entanto, o elo de ligação da humanidade perdida em pecado com o Deus puro e santo passaria por uma morte, por um sacrifício de um inocente que substituiria todos os pecadores. O próprio Moisés alertou e orientou e ensinou sobre isso, para que não pairasse dúvida de que o ministério dele era temporário. E Moisés falava de Jesus, assim como todos os profetas falaram de Jesus, de que viria o Salvador, que viria aquele em que os nossos pecados seriam pagos por ele. Viria aquele que a sua morte nos resgataria para a vida, nos levaria para a vida. Portanto, nós precisamos crer e aceitar, precisamos tomar para nós essa fé e viver o cristianismo de uma forma verdadeira, de uma forma lícita, de uma forma pura. O tópico 3 aqui do primeiro parágrafo sobre o significado do batismo diz assim: comprometimento gerado pelo batismo. E afinal, qual é o comprometimento que nós geramos quando nós passamos pelo ato batismal? Ali nós nos unimos a Cristo. Ali nós deixamos de estar separados de Deus e unimos com Deus através da cruz. Nos unimos com Deus através da cruz. O pecado nos separa de Deus. Aqui está Deus, aqui está nós, estamos separados. Mas através do sacrifício da cruz, através da cruz de Jesus, nós unimos novamente com Deus. Isso de graça, isso sem qualquer esforço nosso, isso puramente pela fé, puramente pela fé. E a salvação é um ato da graça de Deus. A salvação é um ato da misericórdia de Deus, onde o próprio Deus se fez maldição em nosso lugar, enviando a segunda pessoa da Trindade, enviando o Filho para que se fizesse maldição em nosso lugar, para que pagasse o preço do pecado em nosso lugar, para que assim nós pudéssemos viver para Cristo. Vamos lá, por que devo ser batizado? Para ser aceito como membro. A igreja, ela tem critérios, e esses critérios estão na Bíblia. Lembrando que tem muitas igrejas cheias de critérios que não estão na Bíblia, igrejas cheias de regras que não estão na Bíblia, regras humanas, regras de homens. Portanto, nós temos que viver conforme o Evangelho, nós temos que viver conforme a Bíblia. Dê uma lida no Evangelho, conforme escreveu Mateus, conforme escreveu Marcos, conforme escreveu Lucas, conforme escreveu João. Os 4 evangelhos tratam da mesma coisa, o ensino de Jesus. E é isso que vale para nós hoje.
Por isso que Paulo falou a respeito do batismo de Moisés. A doutrina de Moisés, a aliança de Moisés, serviu até a vinda do Salvador, até a vinda de Cristo. A partir de Cristo, vale o Evangelho de Jesus. Nós temos que seguir o Evangelho de Jesus. Tudo que está escrito ali no Evangelho de Jesus deve ser praticado por nós. Em Atos dos Apóstolos mostra como viviam os primeiros cristãos. E é daquela forma que viviam os primeiros cristãos que devemos viver até que Jesus venha, até o dia que Jesus virá. E por isso devemos ser batizados, por isso devemos cumprir essa ordem de Jesus. O que é uma ordenança? Ordenança é uma ordem. E foi uma ordem de Jesus que todos fossem batizados. Você pode ver isso em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde fala a respeito da necessidade de batizar, onde Jesus fala sobre isso. Por que devo ser batizado? Para ser aceito numa igreja. Uma outra razão é para demonstrar a fé em Cristo. A Bíblia fala que nós precisamos confessar publicamente que Jesus é o Senhor de nossas vidas. E como é que nós vamos confessar publicamente que Jesus é o Senhor de nossas vidas? É através do batismo. É através daquele mergulho, é através daquela água que nos lava. Lava o nosso corpo? Não, ela lava o nosso espírito. Ela purifica a nossa alma. Porque um mergulho só não limpa o nosso corpo. Para limpar o nosso corpo tem que ser um banho completo, um banho com sabão, né? Mas para lavar o espírito é a fé. Para lavar o espírito é crer. Para lavar o espírito é uma atitude que vai transformar nossa vida para sempre. Portanto, viva isso, pratique isso e seja um cristão autêntico e verdadeiro. Pratique a fé, viva a fé e você vai ver as recompensas de Deus no seu dia a dia. Pedro em Atos capítulo 2, versículo 38, exorta os ouvintes ao arrependimento e ao batismo em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Na primeira pregação de Pedro, que está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, houve a conversão de 3.000 almas. E ali, nessa conversão de 3.000 pessoas, Pedro pregou a salvação através de Jesus. A salvação através da fé. Crendo e arrependendo dos pecados e sendo salvo através de Jesus Cristo. Nessa pregação, Pedro convenceu ali 3.000 pessoas a tomar a decisão pelo batismo. E assim, nós devemos também tomar as nossas decisões, e se já tomamos, devemos renovar essa fé, renovar esse compromisso constantemente. Está renovando a nossa fé constantemente. Porque ali pelo batismo lembramos o ato da cruz, que foi a morte e a ressurreição. Ali no batismo nós lembramos da aliança firmada com Jesus, que haveríamos de morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. E isso só é possível através da fé. Aqui na lição fala sobre o batismo de criança. E por que as igrejas cristãs evangélicas não batizam criança? Você pode ver em Marcos capítulo 16, versículo 16. Você pode ver também em Atos dos Apóstolos 10, versículos 44 a 48, que o batismo ele é uma declaração de fé. É uma decisão da pessoa. Eu não posso ser batizado por outro. Eu não posso apadrinhar um batismo. O batismo é uma decisão individual. Por isso a criança ela vive debaixo do julgamento da inocência até que ela completa os 12 anos, que biblicamente é a idade da consciência. E ali, a partir dos 12 anos, a pessoa já tem condições
de conhecimento e de estrutura pessoal para tomar uma decisão pela fé. E por isso que a Bíblia orienta não batizar a criança. A criança ela já é julgada pela inocência através de um pacto e de uma aliança de Deus. Então, não, e se a criança morrer antes de tomar uma decisão? Se ela morrer antes, ela será julgada por Deus diante de uma aliança já estabelecida por Deus. Agora, a partir da idade da consciência, aí nós precisamos de uma decisão pessoal, de uma decisão própria. E nós precisamos tomar essa decisão e publicamente declarar isso. E é no dia do batismo que nós declaramos publicamente que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Uma outra dúvida que é bastante recorrente, aqui a lição traz uma orientação sobre isso, é se o batismo deve ser por aspersão ou por imersão. Aspersão é espirrar água ou derramar água. E imersão é mergulhar. E aí, o que a Bíblia fala? Vamos lá. O método bíblico é a imersão, ou seja, mergulhar. Em Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele explica sobre isso, né? Que devemos ser batizados por mergulho, por imersão. E aí eu fui batizado por aspersão, né? Jogaram água em mim. Vale esse batismo? Olha, ele não é um batismo conforme a orientação bíblica. A orientação bíblica é que o batismo seja em água viva. O que é água viva? Água que corre. Portanto, um rio, um igarapé, né? Uma nascente. Tem que ser uma água que corre, uma água viva, uma água que tem vida, né? Não é uma água parada, uma água estática. Biblicamente, o batismo deve ser em água corrente. Água viva é água corrente, água que corre. Então, por isso que nós praticamos assim, né? O batismo é por mergulho em água viva, né? Em água corrente, porque é assim que a Bíblia orienta, é assim que a Bíblia instrui. E essa instrução, esse ensinamento, você pode ver ali na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4 e 5, em Atos dos Apóstolos, você pode ver também, inclusive no batismo que Filipe fez do eunuco. O Filipe pregou ali para o eunuco olhou para fora da carruagem e viu uma água, viu um riacho. E ele falou para Filipe, ali tem uma água, o que impede que eu seja batizado? Ou seja, ele já tinha tomado uma decisão. Ele já tinha aceitado a Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Então ele precisava agora fazer parte da comunidade cristã. E ali Filipe parou aquela carruagem, junto com o eunuco, desceu até aquela água e ali batizou o eunuco, né? Mergulhou ela naquela água e ele renasceu para a glória de Deus. E assim deve ser todo cristão. Nós também temos que tomar essa decisão, temos que mergulhar para que possamos ser lavados não em corpo, mas em alma, para que possa assim ser estabelecida a glória de Deus. Seguindo aqui a lição, na parte 3 da lição, nos fala que o batismo é uma bênção. Muitas pessoas falam que não precisa ser batizado, muitas pessoas pregam que não precisa ser batizado, muitas pessoas dizem que não dá para ser, que batismo é invenção. Não, é uma ordem de Jesus. Está bem claro na Bíblia que é uma ordem de Jesus. E está bem claro na Bíblia que os apóstolos batizavam aqueles que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. Está bem claro isso na Bíblia. Então não vem com conversinhas, distorcendo a Bíblia, confundindo o povo de Deus, né? São falsos profetas e enganadores. A Bíblia é bem clara que o batismo é uma ordem de Jesus e devemos fazer. O irmão Legício está perguntando, tem batismo que fazem em piscina ou no valado. Esse batismo é válido? Olha, vai pela fé. Eu já
realizei batismo algumas vezes em que trouxe a luz da palavra, em que fala que o batismo deve ser em água corrente, né, em água viva, e deva ser por mergulho. E ali, quando trouxe a pregação, quando falei, mostrei na palavra sobre isso, algumas pessoas levantaram a mão e falaram: eu quero ser batizado de novo, porque a forma que eu fui batizado é diferente da Bíblia, e eu quero ser batizado conforme a Bíblia. Pode, pode. E batizei, porque ali foi uma decisão de fé daquela pessoa, foi uma atitude de fé daquela pessoa, e ela se sentiu insegura com o batismo que foi feito. Eu não quero aqui dizer se vale ou se não vale, porque tudo depende de como foi o propósito feito com Deus e a condição no momento. Mas, biblicamente, deve ser em água corrente. Biblicamente, deve ser em água viva. Todo o batismo que aparece ali na Bíblia é em água corrente, em água viva. Vamos lá. O batismo é uma ordenança de Jesus. O que é ordenança? Uma ordem. Então foi Jesus que deu essa ordem. Ele fala tanto em Mateus quanto em Lucas, em Marcos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E deixa bem claro isso. Está lá no finalzinho de Mateus, está lá no finalzinho de Marcos. Esses dois evangelhos, Mateus e Marcos, encerram com a grande comissão, a grande ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Olha o que Jesus fala: prega o evangelho a toda criatura. Ou seja, ainda não sou filho de Deus, sou uma criatura. A partir do momento que eu tomo a decisão por Cristo, eu deixo de ser uma criatura e torno filho de Deus, pela adoção da cruz. Doutrina da adoção, né? Somos adotados pela cruz, somos adotados através do sacrifício de Jesus naquela cruz. O batismo nas águas é a cerimônia do ingresso na igreja cristã e simboliza o começo da vida espiritual do novo crente. Significa um recomeço, significa nascer de novo, viver de novo para Cristo, com Cristo no Evangelho. Então, é uma ordem de Jesus. Se é uma ordem de Jesus, deve ser praticado pela igreja. Moisés praticou o batismo de Moisés. João Batista, o batismo de João Batista. E agora nós praticamos o batismo de Jesus. O batismo que foi orientado, que foi ordenado, que veio de uma ordem de Jesus. Vamos lá. O batismo inclui você na morte e ressurreição de Cristo. Ali na cruz, Jesus ele não estava pagando por ele. A Bíblia é muito clara que Jesus viveu sem pecado. Ele foi santo. Ele vivia em glória e majestade no céu. Ele abriu mão dessa glória e dessa majestade e veio como homem. Vindo como homem, ele adquiriu a culpa de Adão, o pecado natural. Todos nós temos o pecado de Adão, a culpa natural. Por isso que Jesus passou pelo batismo de João Batista. João Batista falou: eu não sou digno de te batizar. Mas Jesus falou: cumpra a palavra. Ou seja, me batiza porque eu estou em carne. E João Batista batizou ali Jesus. E ali foi perdoado o pecado natural, o pecado de Adão, que vem sobre todos nós, que recai sobre todos nós. E o batismo de Jesus é uma dúvida de muitas pessoas: se Jesus era santo, por que ele batizou? Porque ele estava em carne, porque ele estava como uma pessoa normal, ele estava como homem, então ele precisava passar pelo batismo, porque como carnal, como homem, ele adquiriu a culpa de Adão, ele adquiriu ali o pecado de Adão, a culpa coletiva. E sendo batizado por João Batista, ali
tirou a culpa de Adão, o pecado de Adão já não tinha efeito sobre Jesus. Mas ele em si viveu sem pecado. O pecado dele mesmo não teve. E ele passou pelaquela cruz em substituição a nós. Ali naquela cruz ele não estava lá por ele, mas estava por nós. Foi uma decisão dele de substituir cada um de nós. Por quê? Porque quando você vai ali para o livro de Levítico, inclusive na vigília, na sexta-feira, pregamos sobre isso, né? Os rituais levíticos de purificação, os rituais levíticos que levavam as pessoas a sacrificar animais para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. Todos aqueles rituais que estão ali de Levítico, capítulo 1, né, mais precisamente do capítulo 2, até chegar no finalzinho do capítulo 7, início do capítulo 8, todos aqueles rituais não precisam mais, porque a morte de Jesus na cruz abrangeu todos aqueles rituais que aparecem ali no início do livro de Levítico. Portanto, o sacrifício de Jesus naquela cruz foi completo, foi suficiente para abolir todos os rituais de purificação. Ali ele se fez maldição em nosso lugar, ali ele se fez o cordeiro que é entregue à morte em favor de verdadeiros culpados. O cordeiro inocente que foi sacrificado por causa dos verdadeiros culpados. E esses verdadeiros culpados são nós, cada um de nós. Portanto, o batismo, ele inclui a morte de cada um de nós através do sacrifício de Jesus naquela cruz e representa para nós também a ressurreição, ou seja, ressuscitamos através de Jesus Cristo. Morremos para o pecado na cruz de Jesus e ressuscitamos com Cristo através da ressurreição dele. A morte é o meio para o qual você é justificado do pecado. O que é ser justificado do pecado? É você se tornar justo mesmo sendo um pecador. Você não precisa pagar pelos seus pecados porque Cristo pagou pelos seus pecados. O que você precisa é crer e aceitar Jesus como Senhor da sua vida. O que você precisa é tomar uma decisão de abandonar a sua atual condição de vida e viver a partir de agora conforme o Evangelho. A partir de agora eu sou uma nova criatura, nasci de novo e a partir de agora eu vou viver conforme o Evangelho. Não faz sentido você ser um cristão e continuar a vida que você levava, as práticas que você levava, os costumes que você levava. Ah, mas aí minha vida vai ficar muito chata. Te garanto que não. Te garanto que não. Hoje você tem momentos de alegria, mas quando você toma a decisão por Cristo e quando você passa a viver o Evangelho, se você viver o Evangelho, você torna-se uma pessoa feliz. E o mundo não vai te dar felicidade. O mundo vai te dar momentos de alegria. Depois que termina esses momentos de alegria, a sua vida volta a ser aquela mesma dor. Mas quando você se entrega a Jesus Cristo, a sua vida, você nasce de novo. Você torna uma nova criatura. Você deixa de ser aquele velho homem e você nasce de novo. Isso é ser cristão. Isso é nascer de novo. É você tomar uma decisão por Cristo. É você passar pelo batismo conforme Jesus recomendou, orientou e decidiu por nós e ordenou. Ele deu essa ordem. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, o batismo é uma bênção por cristão porque através de Cristo nós tornamos uma nova vida, né? Recebemos uma nova vida. Cristo torna possível uma nova vida em nós. Nós deixamos de ser aquela velha criatura, deixamos de ser aquela pessoa que vivia desgarrado, que vivia sozinho pelo mundo e passamos a ter a companhia do Espírito Santo.
passamos a ter a companhia de Jesus, viver junto com Jesus, né? Caminhar junto com Jesus. É uma decisão sábia, é uma decisão importante para nossas vidas. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 ao 15, é declarada a vitória de Cristo sobre todos os comandos das forças das trevas. Ali, nessa carta, Paulo fala que Cristo assumiu o controle de toda a autoridade, de todo o poder, de toda a potestade, de todo o principado. Então não existe anjos ou demônios que possam ter mais poderes do que Cristo. Não existe. Acima do poder de Jesus Cristo, somente o Deus Altíssimo, somente o Deus soberano. E por que que o cristão, por que que o cristão, ele, inclusive as outras religiões contestam isso? Ora, se nós seguimos o Deus único, por que que adoramos a Cristo? Primeiro, porque Cristo faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são únicos. Esse mistério nós só vamos entender na totalidade na vida eterna. Só quando estivermos lá na presença dele é que entenderemos esse mistério. Pois bem, vamos lá. Então, a vida cristã, ela não faz sentido. Estamos desligados de Deus e a partir de Jesus Cristo em nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus. Tem um ditado popular, que a pessoa fala assim: eu também sou filho de Deus, eu também mereço isso, eu também mereço aquilo. Filho de Deus, conforme a Bíblia, é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador e vive conforme o Evangelho. Esse é o Filho de Deus. Se a pessoa não tomar uma decisão por Cristo, ele é uma criatura. Mas o cachorro é uma criatura, o boi é uma criatura, o papagaio é uma criatura, o calango é uma criatura. Então somos comparados com tudo isso? Somos. Se não aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, somos criatura. Nós nos tornamos filhos de Deus através daquele ato da cruz. Quando aceitamos e quando declaramos isso, nos tornamos filhos de Deus. E é ali no batismo em que nós fazemos essa declaração. É ali no batismo que nós fazemos essa pública declaração de fé. Amém?